capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo também de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher, e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Versículo 20 diz assim: porém ela lhes dizia: não me chamais, ou me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me faz retornar, porque, pois, me chamais Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então, o que nós percebemos aqui, nesse texto, obrigado aí, mestre Barros, é um prazer ter você aí, apóstolo. É um prazer mesmo saber que você está aí do outro lado. Então, aqui o que nós entendemos pela Bíblia é que houve fome em Belém de Judá. E havia na cidade de Belém de Judá uma família composta por 4 elementos. Havia Elimeleque, o chefe de família, Noemi, a esposa de Elimeleque, havia também Malom e Quilion, que eram os filhos desse casal. Por conta da crise que debateu na cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que eles mudaram-se ou migraram para a cidade de Moabe. E eles ficaram em Moabe num período de 10 anos, onde que a Bíblia diz que Elimeleque chegou a falecer e os 2 filhos de Rute casaram-se com mulheres moabitas. Os 2 filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Rute. A Bíblia diz que os anos se passaram e esses 2 filhos de Noemi também vieram a falecer. Agora Noemi está amargurada, Noemi está triste, Noemi está se sentindo desamparada. Ela pensa em voltar para casa. Ela pensa em voltar para Jerusalém, porque ela ouviu que o Senhor havia visitado a sua cidade e a prosperidade voltou sobre a sua cidade. Primeiro eu quero que você perceba nessa noite que Deus não está trabalhando contra o seu povo. Deus está trabalhando por nós. Apesar das crises que debatem a nossa família, apesar das crises que o mundo vem enfrentando uma após a outra, Deus está trabalhando ao nosso favor. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, Deus está trabalhando a favor do seu povo e não contra o seu povo. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, vai dizer: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Então essa família, eles habitavam em Belém de Judá. É interessante que o nome Belém tem uma conotação bem interessante, porque o nome Belém no hebraico quer dizer casa do pão, ou casa de pão. Então eles saem da casa de pão porque faltou pão e descem para uma terra gentílica atrás de pão.
porque faltou pão na casa do pão, eles agora procuram encontrar pão em um lugar que não tem nenhuma conotação de casa de pão. Eles vão buscar provisão em outro lugar. Uma grande crise que veio até Belém, essa crise que gerou fome, gerou escassez e gerou muitas dificuldades. Então, Noemi, Elimeleque e mais seus filhos, eles, em vez de enfrentarem a crise, eles simplesmente se esquivam da crise. E o interessante, quando eles vão para aquela terra de Moabe, o que eles enfrentaram só foi crises após crises. Eles não conseguiram resolver o problema, porque quando eles descem na cidade, alguns meses depois o marido morre. Depois de alguns anos morrem os 2 filhos. Só para você ver que eles estão fugindo de uma crise econômica, agora começam a encontrar uma crise mais terrível que vem para desestruturar a família de Noemi. Então Noemi e Elimeleque não ficaram para enfrentar a crise. Eles foram buscar tempos melhores, foram buscar terras melhores, eles foram buscar também novas oportunidades para as suas vidas. Muitas vezes, quando as crises chegam em uma família, em uma nação, a nossa tendência natural e normal é tentarmos fugir dela do que ficar para enfrentar essas mesmas crises. Algumas pessoas migram de uma nação para outra, de um país para outro. Nada contra a migração, mas a migração só se torna um problema para nós quando nós imigramos sem saber o consentimento de Deus. O que é que Deus pensa a respeito da nossa migração? O que é que Deus pensa a respeito da nossa mudança de lugar? Porque nós devíamos caminhar igual o povo caminhava no deserto. Eles não se moviam até que a nuvem se movia. Eles não se moviam até que a coluna de fogo se movia. Então, se nós andarmos segundo a provisão de Deus, nós não moveremos nada até termos certeza que Deus aprovou o nosso segundo passo, o nosso outro passo. E talvez se nós estivéssemos nas mesmas condições que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion estivessem, talvez nós também poderíamos migrar, né? Talvez nós também poderíamos mudar de lugar. Talvez nós poderíamos também sair para buscar melhores condições de vida. Mas quando essa família sai, tudo prova que eles não encontraram as melhores condições de vida. A única coisa que eles encontram é uma sucessão de dificuldades e problemas. Então, nós vemos aqui que alguns não saem por falta de condições, outros também não saem porque decidiram enfrentar a crise. Outros também, eles saem porque não suportam a crise. Por isso, muitas pessoas vivem de crise em crise. Uns saem porque não suportam a crise. Outros saem porque estão em busca de condições melhores. Outros ficam porque eles decidem suportar a crise, porque eles acreditam que um dia essa crise vai passar. Não é nenhum problema quando você sai. Mas você precisa entender que quando os problemas chegam na tua família, nem sempre sair pela janela, sair pelas portas e fugir do problema é o melhor método. O melhor método para se resolver problemas é muitas vezes ficar e enfrentar. Muitos, quando estão enfrentando problemas na igreja, na cidade, problemas no emprego, problemas no casamento, problemas em várias áreas da sua vida, eles preferem não enfrentar, simplesmente mudam de lugar. Está a enfrentar problema com a esposa, muda de esposa. Está a enfrentar problema com o namorado, muda de namorado. Está a enfrentar alguns problemas no trabalho, não procura resolver, ele muda de trabalho. Amado, nós estamos aqui nessa terra para resolver um problema. Dizia o Dr. Myles Murray que tudo que existe na terra é para resolver um problema da terra. Então, se você está na terra, você vai resolver um problema da terra. Agora, quando você foge dos problemas, quando você se esquiva dos problemas, você não está resolvendo o teu problema. A Bíblia fala que Isaac também queria mudar de terra quando ele estava a enfrentar um problema na sua terra. A Bíblia diz que a fome chegou na terra onde ele estava e ele pensou em mudar para Gerar. Isso está lá em Gênesis
capítulo de número 26, do verso 1 até o verso 6. A Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac e disse: olha, você não pode mudar de lugar, fica nesta terra, porque neste lugar onde eu vou abençoar a tua vida e onde eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz para Abraão, seu pai. Então, Elimeleque, ele foi movido pelas circunstâncias sem antes ter consultado a Deus. Porque, amado, o nosso maior problema hoje é tomar decisões sem consultar a Deus. Você não quer saber o que Deus pensa. Você não quer buscar qual é a visão de Deus a respeito dessa crise que chegou na tua casa. E como você não busca a visão de Deus, você reage mediante as circunstâncias, você reage mediante a pressão que você está sofrendo. Isso vai acabar trazendo outros problemas sobre a tua casa. Por isso, Isaac, ele ouviu a voz de Deus e em meio à fome, em meio à crise, a Bíblia diz, ele semeou naquela mesma terra e naquela mesma terra ele colheu 100 por 1. Porque quando você ouve a voz de Deus e você decide permanecer com Deus, Deus se manifesta e muda a tua história em nome de Jesus. Quando as crises chegam em sua casa, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua procedência quando as lutas, quando as necessidades, quando a escassez chega? O que Deus espera de nós em tempos de crise? É isso que nós devíamos questionar. Quando em Belém falta pão, quando na terra do pão falta pão, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos depender da sua provisão. Porque se não tem pão onde devia ter pão, então Deus está querendo dizer para nós que precisamos nos prostrar diante dele e esperar a sua provisão, o seu cuidado sobre nós. Então, o que fazer em tempos de crise? Será que nós vamos fugir dos problemas ou vamos nos posicionar para enfrentar os problemas? Ou vamos deixar como as coisas estão? Amado, na Bíblia tem uma história que me inspira muito, a história de Samá. Talvez eu fale essa semana sobre esse valente de Davi, que quando os filisteus atacaram a sua terra, ele havia feito uma plantação de lentilhas, e naquele dia, como ele sabia que os filisteus passariam por sua plantação, a Bíblia diz que Samá se posicionou no meio do seu campo de lentilha e lutou como um valente, defendendo o seu pedaço de terra. Ele lutou e sacrificou a sua vida e Deus lhe concedeu vitória. Talvez quando a crise chega, é tempo de os pais se posicionarem para vencer essa guerra. Quando a crise chega no teu casamento, é tempo da esposa, do esposo se posicionarem para enfrentar juntos esse problema. É hora dos filhos cooperarem, é hora dos filhos estarem junto com o pai, com os pais, para enfrentar os problemas que se levantam contra a família. Então vamos lá partir para o nosso primeiro ponto a respeito do que fazer em tempos de crise. Primeira coisa, o que fazer em tempos de crise? Número 1, em tempos de crise, devemos enfrentar e não fugir. Em tempos de crise, devemos enfrentar a crise, enfrentar os problemas e não fugir. Porque quem foge de um problema, coloca na tua cabeça, fugir não é resolver. Algumas pessoas fogem como, pastor Isaac? Uns entram no álcool, outros entram na prostituição, outros simplesmente se divorciam e arranjam um novo casamento, crendo que quando arranjar uma outra mulher, jamais passará pelos mesmos problemas. Amado, se você troca de mulher para buscar mulher, você está buscando outro problema de natureza diferente. Porque não tem como você não enfrentar problemas, sendo que você está dentro de uma família, você está no mundo. Então, em tempos de crise, o que Deus espera de nós é que nós venhamos enfrentar o nosso problema. Quantas famílias não suportam a crise e por conta de alguns problemas começam a dividir a família. E por conta de alguns problemas começam a se separar. Hoje a minha geração é a geração
que não conserta as coisas. Antigamente os nossos pais reparavam televisão, reparavam aparelho de som, a bacia rachou, vinham os senhores nos bairros que colavam bacia. Hoje não, a bacia rachou, joga fora. A televisão queimou, joga fora, compra outra. E isso faz com que assim aconteça com os nossos relacionamentos. Um problema de relacionamento, em vez de resolvermos, trocamos de parceiro, como se tivéssemos a trocar de problema também. Então, em tempos de problema, em tempos de crise, devemos enfrentar as crises e não fugir delas. Então, as opções vindas do mundo sempre vão parecer a solução. Para Malom e para Elimeleque e a sua família, eles acreditavam que se nós formos em Moabe, estaremos resolvendo um problema. E o homem desce para Moabe e morre em Moabe. Veja, ele está tentando resolver um problema, mas ele acaba morrendo. Ele está tentando resolver um problema financeiro, mas ele arrisca a sua vida e morre ele, morre seus filhos, porque simplesmente quando faltou pão em Belém, ele decidiu fugir de Belém. A Bíblia em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Existem lugares que você pensa em descer. Existem lugares que você pensa em fugir. Existem lugares que você pensa em caminhar. Até parece que eles prometem vida, mas o fim desses caminhos é o caminho de morte. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Então, quando você enfrenta alguns problemas dentro de casa, dentro da família, você precisa aprender a permanecer. A Bíblia diz: permaneceis, pois, firmes. Então, quando os problemas chegam, nós não podemos viver a nossa vida fugindo de problemas. Camarada está à procura de um filho, a mulher, como não engravida, o que ele faz? Arranja uma outra mulher. Aí luta para engravidar também a outra. Eu já vi pessoas que deixaram as suas esposas porque só geravam um sexo. Só me dá menina, eu quero rapaz. Aí sai de casa para ir resolver problema atrás de uma menina, fora do casamento. E cada relação onde entra, Deus é tão maravilhoso que só faz rapazes. Conheci a história de um senhor que a esposa lhe deu 3 filhos albinos. E ele, querendo fugir dessa situação, todas as mulheres que ele se encontrava com elas e queria ter filhos com ela, ele gerava albino. Porque, amado, não é o filho que é um problema. Você tem que aprender a enfrentar as crises, as circunstâncias. Porque quando eu fojo o problema, eu não estou resolvendo o problema. Porque aonde você foge, você vai encontrar uma crise maior do que aquela que você fugiu. Existem pais que fogem resolver problemas. Existem filhos que fogem resolver problemas. Existem funcionários que fogem resolver problemas, por isso mudam de emprego. Então, às vezes, você está mudando para resolver problemas, e aonde você chega, você está encontrando problemas maiores, que fogem do seu controle. Por isso, lembre-se que o problema que você foge hoje, um dia você vai se deparar com ele em um momento que você mais não vai conseguir fugir. Porque hoje você até pode fugir, mas lá no futuro você um dia vai se encontrar com esse problema. Lembra de Moisés quando ele fugiu do Egito por ter matado um egípcio? A Bíblia fala que quando Deus se encontra com Moisés e diz: aonde você fugiu é aonde eu quero te enviar, porque a minha missão para a tua vida não está aqui em Midian onde você está, mas a minha missão para a tua vida se encontra no Egito. A segunda nossa atitude em meio da crise como família, em tempos de crise, nós não devemos nos afastar sobre circunstância alguma de Belém. Quando a crise chega em Belém, permaneça em Belém. Não saia de Belém sobre circunstância alguma. Tem muitas pessoas que dizem: estou frustrada com a igreja, vou sair da igreja. Amado, a igreja pode estar passando por uma crise, mas ela passa. Eu não estou falando sobre malandragem, pilantragem dentro da igreja, eu estou falando sobre crise.
uma crise de crescimento, a igreja não cresce, uma crise financeira, a igreja não tem condições, um problema de relacionamento dentro da igreja. Amado, isso são situações, são circunstâncias que são passageiras. Então, amado, em tempos de crise, não saia de Belém. A Bíblia fala que esta família, eles saíram de Belém. No versículo 1 do capítulo 1 de Ruth diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma família, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Então eles saem de Belém, na terra do pão, e vão buscar pão em Moabe. É a mesma coisa você sair da padaria porque o padeiro disse: olha, ainda não tem pão, mas quando diz ainda não tem pão, pode estar no forno. Talvez faltou pão em Belém porque no forno de Deus, Deus estava produzindo uma prosperidade tremenda, uma prosperidade extraordinária. Mas aquela família decidiu não esperar e saiu e foi procurar pão no lugar onde encontrou morte e destruição. Então a tua Belém, ela pode ser a sua casa, a tua Belém pode ser a sua família, a tua Belém pode ser a tua igreja, a tua Belém pode ser o teu casamento, o teu emprego. Então, em tempos de crise, procura preservar estas coisas na tua vida. Quando a crise chegar, preserva a tua família. Quando a crise chegar, procure preservar o teu emprego. Quando a crise chegar, procura preservar os teus bons relacionamentos, porque, amado, em tempos de crise, nós devemos evitar qualquer perda, seja perda de pessoas, seja perda de bens, qualquer nível de perda. Em tempos de crise, perder coisas, não se perca com as coisas que você perde. Então, pode faltar pão na casa do pão, mas Deus é poderoso para trazer de volta o pão que se acabou na casa do pão. Sair de Belém é perder a cobertura de Deus. Toda vez que você sai de Belém, toda vez que você foge de Belém, toda vez que você sai da tua Belém, você está saindo da cobertura de Deus. Você está saindo da proteção espiritual de Deus. Porque Malom e Quilion, mas Elimeleque e Noemi, eles não só saíram da cidade, como saíram debaixo da proteção de Deus. Por isso, primeiro, o pai morreu, depois os 2 filhos morreram. Eles foram abastados na terra, mas voltaram miseráveis da terra. Porque eles não estavam debaixo da cobertura, eles não estavam debaixo da proteção de Deus. Por isso, melhor é o deserto com Deus do que uma terra larga, espaçosa e próspera sem Deus. Melhor é você estar passando dificuldade com Deus na tua vida do que você estar em bonanças sem Deus. Por isso o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Davi vai dizer que Deus está comigo em meio às crises. Amado, o meu maior medo em tempos de crise é se Deus não estiver comigo na crise. Mas se Deus estiver comigo em qualquer lugar, eu não temerei mal algum, porque eu sei que maior é o que está em mim, maior é o que está na tua família do que aquele que está no mundo. Então, o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele perdeu a provisão do pai, ele perdeu a proteção do pai, ele perdeu a cobertura do pai. Então, quando você sai da casa do pai, quando você abandona a tua família em tempos de crise, você está deixando de dar cobertura para a tua casa, você está deixando de prover para a tua casa, você está saindo da proteção de Deus da tua casa. Por isso, por mais crises que hajam na tua família, põe o joelho no chão e diga: Deus, me dá vitória contra essas crises. Eu apresento meu filho nas tuas mãos, eu apresento aquela minha filha que está em
entrando numa vida de prostituição e Deus lhe dará vitória em nome de Jesus Cristo. Por isso, quando a crise chega, nós dobramos o joelho e João vai dizer, e essa é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que Deus nos ouve, alcançaremos todas as petições que lhe fizemos. Então eu quero dizer para você, em tempos de crise, permaneça no lugar onde Deus quer que você esteja. Ah, pastor, meu pai está chato. Permaneça. Ah, pastor, o casamento está chato. Aquela química está morrendo. Dobra o joelho. Não saia da cobertura que Deus está dando. Tem muita gente que só é o que é por causa do casamento em que está. Tem muita gente que só tem o que tem por causa da família que tem. Sabe quando é que o filho pródigo começa a dar valor na casa do pai? Quando ele entende que o colchão que o pai dava era de graça, a comida era de graça, a proteção na casa do pai era de graça. Agora, numa terra longínqua, ele percebe que para eu dormir tenho que pagar caro, para eu comer tenho que pagar caro. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Por quê? Porque ele saiu debaixo da cobertura do pai. Ele saiu debaixo da cobertura da casa do pai. Em tempos de crise, permaneça na sua casa. Olha o que Hebreus 10 vai dizer para mim e para você. Hebreus capítulo 10, versículo de número... Hebreus capítulo 10, versículo 24. Deixa eu encontrar aqui para eu não errar. Hebreus 10, 24. Olha, eu amo esse texto aqui. Diz assim, Hebreus 10, 24. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que Hebreus está dizendo. Dentro da família, em tempos de crise, o que as famílias devem fazer? Considerar-se uns aos outros para se estimular ao amor. E aí ele continua dizendo no versículo 25. E não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus está nos incentivar a permanecer num lugar, a permanecer na nossa congregação. Por isso ele diz, e não deixando a nossa congregação. Eu posso parafrasear esse texto dizendo, e não deixando a nossa família, porque vai se aproximando aquele dia. Então, há um dia de glória que vai se aproximando. A vida de Cristo está às portas. Por isso nós devemos permanecer, independentemente das crises que enfrentamos dentro da nossa família. Outra coisa que nós devemos fazer em tempos de crise. Em tempos de crise, fugir das crises nos torna pessoas infelizes e amarguradas. Todas as vezes que você foge de uma crise, você fica uma pessoa amargurada. Você fica uma pessoa frustrada. Você fica uma pessoa sem alegria na tua alma. Amado, Ruth saiu para procurar melhoria, mas aonde ela chega, ela encontra morte. Uma mulher que seu nome significava feliz, significava alegre. O nome de Noemi, significava feliz, alegre, amável. Elimelec significava o meu Deus é rei. Noemi significava agradável, encantadora, amável. Mas depois que ela perde tudo, ela muda o nome de agradável, encantadora e amável para Mara, que quer dizer amarga. Veja, quando você foge da crise, você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa frustrada. Amado, veja aquelas pessoas que estão mudando o tempo todo de relacionamento. Como é que elas são amarguradas, como elas são desconfiadas, como elas são ciumentas, porque elas acham que o que lhe fizeram no relacionamento passado vai se repetir no mesmo relacionamento. Amado, não fuja de crises. Ou se você quiser sair de uma situação, saia e tenha certeza que você está curado para começar uma outra relação. Porque o maior problema hoje é que nós não resolvemos bem as situações
são situações mal resolvidas. Eu vou estar repetindo esse sermão aqui no Facebook na quarta-feira, sobre situações mal resolvidas. Porque muitas pessoas entram em circunstâncias, não terminam de resolver alguns problemas, e quando se dão mal, elas começam a dizer assim: não, a culpa é de Deus. Olha o que Noemi fez. Elas mudam para Moabe sem consultar Deus. Quando ela perde tudo que tinha, ela diz: é culpa de Deus. É assim que nós fazemos. Entramos em namoro, não consultamos a Deus. Entramos em emprego, não consultamos a Deus. Entramos para a faculdade, escolhemos cursos sem consultar Deus. Agora que estamos a ver fumo no terceiro ano, no segundo ano, começamos a dizer: Deus me abandonou, Deus não me deu nada. Amado, é muito fácil, quando as coisas não fluem, atirar a culpa em Deus. Por isso, Noemi, ela está dizendo assim: o Todo-Poderoso se virou contra mim. O Todo-Poderoso está contra a minha vida. Então, Noemi sofreu muito quando perdeu a sua família, ficou amargurada e lançou a culpa em Deus. Quando a crise chega, é tempo de tomar decisão. E, infelizmente, essa família se precipitou. Essa família se precipitou, tomou uma decisão errada, fora da direção de Deus. E Noemi se tornou de uma mulher amável para uma mulher amarga, uma mulher infeliz, uma mulher revoltada contra Deus. Eles decidiram mudar-se para Moabe sem o parecer de Deus. Você que quer mudar para um outro país, o que Deus acha sobre isso? Não, Angola está mal, tudo bem, Angola está mal, mas o que Deus acha sobre essa tua migração? O que Deus acha sobre esse teu novo casamento que você quer entrar? O que Deus pensa sobre essa nova família que você está tentando constituir para se livrar da família onde você tem 4, 3, 2 ou um filho? O que Deus pensa? Porque, amado, não faça nada sem o parecer de Deus, porque você vai bater com a cara no muro. Vai se dar mal, vai rasgar a boca, como disse meu pastor Gomes. Por isso, busca primeiro a direção de Deus. O que Deus pensa sobre essa minha mudança? Eu não quero estar em um lugar que Deus não quer que eu esteja. Porque a pior coisa nesse mundo é você estar num lugar onde que Deus não quer que você esteja. É você estar em uma família que Deus não quer que você esteja. É você chegar na hora que Deus não quer que você chegue. Tem muitas pessoas que estão em lugares que Deus não quer que eles estejam. Lembra de Adão? Deus lhe colocou num lugar. Quando Deus chega, ele foge de Deus. Porque ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e escondi-me porque tive medo. Querido, quanto mais tentamos fugir das lutas, mais problema nós nos causamos. Então, se Deus não te deu ordem para o próximo passo, permaneça. Como é que eu sei, pastor, que Deus quer que eu fique aqui? Quando Deus não dizer nada ao respeito do lugar onde você está. Quando Deus se calar, quando você quer uma resposta. Às vezes eu estou em lugares e eu fico querendo saber como é que Deus aprova a minha estadia aqui. Aí eu oro, peço orientação de Deus, quero ouvir a voz de Deus. Quando Deus fica em silêncio, para mim, Ele está querendo dizer assim: fica aí. Porque o dia que Ele quiser que eu ande, Ele vai fazer igual a Elias. Elias sai da caverna. E aí eu saio. Por enquanto Deus não falou nada, eu permaneço no lugar onde eu sempre estive. Em tempos de crise, não é tempo de julgar, mas é tempo de abraçar. Esse é o quarto princípio que nós aprendemos. Já estou encerrando a minha palavra. Em tempos de crise, não é tempo de arranjar culpado. Não é tempo de julgar. Não é tempo de você ver quem é o culpado de tudo isso. Em tempos de crise, é tempo de abraçar. Olha o que Ruth vai fazer com a sogra. Agora imagina aqui numa casa 3 viúvas negras. 3 mulheres de preto. A sogra e as 2 noras. Que, se fosse aqui na África, ia dizer: que azar é esse nessa família? É azare. Mas a história diz que a Ruth, quando vê a sua sogra amargurada, quando vê a sua sogra triste, quando vê a sua sogra frustrada até com Deus, ela abraça a sua sogra, porque em tempos de crise não é tempo de se julgar, é tempo de se abraçar. Ei, homem, para de julgar sua esposa. Ei, moça, mulher, senhora, para de ficar a julgar o teu marido.
Teu marido agora está passando uma crise financeira, não tem dinheiro para suprir os teus caprichos, você fica a ameaçar, se não pagar DSTV, se não pagar VAP, se não me levar para viajar, o vizinho vai me levar. Oi, mas para! Em tempos de crise, em vez de você ficar aí a pressioná-lo, porque os homens, as circunstâncias já lhe pressionam. Só o fato dele saber que ele não tem, já vive pressionado. Imagina mais uma mulher que o tempo todo, igual goteira em dias de enchente, fica ali fazendo cobranças. Em tempos de crise, não é tempo de criticar o teu filho. Pastor, eu tenho uma filha na prostituição. Em vez de criticá-la, dê amor para ela. Porque às vezes ela está entrando nessa vida porque ela não está a encontrar amor dentro de casa. Amados, existem algumas casas que o filho não é bem-vindo. Você já se perguntou por que o teu filho gosta aí naqueles amigos dele da rua? Na tua casa, quando ele chega, como é que você lhe recebe? Bêbado. Seu bêbado, seu drogado, seu lambeiro, sua prostituta, e desculpem o termo, mas que chamam as filhas, sua bandida. Na tua casa, ela tem todos esses atributos. Mas quando ele chega entre os amigos, como é que ele é recebido? O pai grande chegou. Dá um cule, mobrada, seja bem-vindo. Imagina, ele se sente bem entre os amigos, mas ele não se sente bem na sua casa. Porque na sua casa julgam o que ele bebe, julgam a sua maneira de vestir. Quando alguém está passando crise na família, ele não precisa de juízes, presidentes. Ele precisa de abraço, ele precisa de amor, ele precisa de compreensão. Você pode compreender alguém mesmo sem concordar com essa pessoa. Olha, eu te compreendo mesmo não concordando com você. Eu te entendo porque é possível concordar discordando. Olha, eu discordo plenamente contigo, mas eu concordo em viver em harmonia com você. Então a Bíblia diz que Ruth abraçou Noemi e disse assim: a tua crise é minha crise, o teu Deus é o meu Deus. Que na família nasçam filhos assim, pais que olham um para o outro, esposa que diz: meu amor, você está passando por crises, mas a tua crise é minha crise, o teu problema é meu problema, eu estou com você. Às vezes os homens só precisam de ouvir da esposa: estou contigo. Às vezes o filho só precisa ouvir do pai: filho, vem cá, eu lhe dou um abraço. Às vezes os filhos só querem um abraço e nada mais. O pai do filho pródigo não julgou ele. O pai do filho pródigo não perguntou por que ele foi. Simplesmente o abraçou gostoso e o beijou. E aquela crise foi resolvida naquela família. Então o que nós precisamos entender é que se os nossos filhos estão sendo bem tratados lá fora, porque o amigo que dá lhamba não xinga. O amigo que paga a bebida fala: hoje a bebida é por minha conta, ninguém vai pagar. Ele mostra braço, se dá um cule, estão a andar junto, fumam junto, ele fuma e depois passa cigarro. Quando lá em casa, o que é que ele encontra? Xingamento. Vamos mudar essa realidade, porque em tempos de crise é tempo de se abraçar. É tempo de mostrar amor, misericórdia, compaixão, em nome de Jesus. Então também nós vemos aqui, para finalizar, em tempos de crise ou na crise, nós veremos o agir de Deus. Deus reage quando as crises chegam. A Bíblia diz no versículo 6: e então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor, glória a Deus, havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Agora eles ouviram a notícia que o coronavírus acabou lá em Judá. Eles ouviram a notícia que a pandemia que estava causando miséria lá em Judá ou em Jerusalém acabou, foi embora. A pandemia que estava causando miséria em Jerusalém acabou, e agora ela escuta que Deus visitou. E aí eles decidem o quê? Voltar para casa. Amados, se a misericórdia voltar na tua casa, o teu filho vai voltar. Se o amor voltar na tua casa, o teu filho vai voltar.
se a graça voltar na tua casa, o teu filho também vai voltar. Existem algumas coisas que vocês perderam, por isso as pessoas estão a fugir de casa. Amado, se o amor, o respeito, a submissão voltar na tua vida, quem sabe teu marido volta. Se você voltar a ser aquela esposa que sempre foi, quem sabe ele volta. Se você voltar a ser aquele marido que sempre foi, quem sabe ele volta. Então a Bíblia diz que a misericórdia voltou, ou melhor, Deus visitou Jerusalém, Deus visitou a casa do pão, e a Bíblia diz que eles foram, ou melhor, Deus visitou Belém, e Belém ficou próspera novamente. Agora Ruth volta para casa, e eu profetizo sobre a tua casa: Deus visitará novamente a tua casa. Deus visitará a tua família. Estamos vivendo dias de crises na família, mas não tema. O Deus que criou a família é o Deus que vela pela tua família. A tua casa será um lugar de bênção. A tua casa, eu profetizo que será um pedaço do céu. No teu quarto haverá alegria e não discussão. Os teus filhos serão como a videira ao redor da tua mesa. Vocês serão prósperos em todos os níveis, porque Deus visitará a tua casa. Não importa o que está acontecendo agora, mas eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Que Deus guarde a tua família. Esses demônios que estavam a tirar partido, gerando miséria sobre a tua casa, agora mesmo na autoridade do nome e do sangue de Jesus, que eles começam a bater retirada. Se eles entraram por um caminho sobre a tua casa, eu estou a dizer pela autoridade que me foi dada por Deus, que eles estão saindo agora por 7 caminhos em nome de Jesus, porque Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando a tua filha que está lá perdida. Deus está visitando o teu filho na casa de bebida agora. Deus está visitando o teu esposo que nos últimos dias só está falando em divórcio, em briga, em separação. Deus está visitando a sua casa agora. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Assim como ele visitou Belém, assim como ele visitou a casa do pão, não vai faltar pão sobre a tua casa, porque Jesus em João disse: eu sou o pão que desceu do céu. O pão voltou em Belém, e Jesus volte na tua casa, porque se Cristo entrar na tua casa, assim como o pão voltou em Belém, Jesus falou: os vossos pais comeram maná e morreram, mas todo aquele que bebe o meu sangue e come a minha carne nunca morrerá. Jesus se apresentou como pão do céu. Ele disse: quem comer o pão que eu dou nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Que Deus te guarda. Eu não sei quais são as crises que você enfrenta, mas de uma coisa eu tenho certeza: há um Deus no céu interessado em lhe dar vitória. Há um Deus no céu interessado em trazer a verdadeira alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Em tempos de crise, enfrenta a crise. Em tempos de crise, não se afaste de Belém. Em tempos de crise, permaneça no lugar que Deus colocou você para estar. Lembre-se que fugir da crise nos torna pessoas amargas, pessoas frustradas e pessoas tristes. Em tempos de crise, não é tempo de se acusar, não é tempo de encontrar o culpado, mas é tempo de nós abraçar-se e resolver o problema. Antigamente, em dezembro, falávamos a doença da China. Hoje não é mais uma doença da China. Hoje é uma doença do mundo. Então, em tempos de crise, em vez de nós dizer o problema do fulano, vamos nos solidarizar, vamos nos abraçar. Aquilo que nós falávamos era o vírus da China. Hoje ele é o vírus da Angola, hoje é o vírus de Portugal, hoje é o vírus do Brasil, hoje é o vírus da França, hoje é o vírus da Itália. Então hoje virou problema de todo mundo. Então quando alguém estiver em problema, em vez de você julgar, em vez de você apontar o dedo, simplesmente faça uma coisa: abraça. Tem momentos que um abraço faz toda a diferença, mais do que palavras. Às vezes um abraço para alguém que está perdido, enfrentando crises, faz toda a diferença.